De volta com o programa Opinião. E como você já está acostumado, a gente agora vai ficar sempre debatendo aqui o CDC, é o Código de Defesa do Consumidor. Então sempre teremos um advogado conceituado, experiente e que conheça profundamente esses assuntos para estar dando dicas a vocês. Então as pessoas que estão entrando em contato através do Facebook, através do WhatsApp, continue mandando, a gente vai estar sempre, na medida do possível, respondendo cada uma das suas dúvidas, porque agora é hora de tirar dúvidas, porque aqui a cidade reclama. E hoje nós estamos com o Dr. Álvaro Sobral conosco. Primeiro, bom dia, doutor. Bom dia, Rosimael. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Veja só, olha que caso a gente tem aqui nas mãos. O Marcelo Costa, ele que é do Ibura, no Recife, mandou pra gente. Ele diz o seguinte, ele foi para uma boate, vamos ver se a gente consegue entender o caso dele direitinho. Ele foi para uma boate lá no Recife, recebeu aquela comanda, uma comandazinha com os valores para o consumo, e ele guardou essa comanda e disse que na hora da saída, é bom lembrar que ele mais 3 amigos, na hora da saída foi notado tudo na comanda de um amigo, o amigo pagou, saiu com o ticket, e quando foram sair, o outro amigo tinha comanda, e quando ele procurou, a comanda dele tinha ficado em cima da mesa. Ele voltou, não localizou mais a comanda. Então, o estabelecimento cobrou dele R$200 extra pela perda da comanda. Outra coisa que ele está dizendo aqui também, ele estava sem dinheiro suficiente. E o amigo que tinha dinheiro suficiente tinha acabado de pagar a conta. E aí ele não tinha o dinheiro suficiente. E ele disse que a pessoa disse, não, você não vai poder sair não, seus amigos podem, mas você, alguém arranja o dinheiro e vem. E ele disse que se sentiu muito constrangido lá na porta, ficou lá parado. E aí eu fico olhando e digo, é bom lembrar também que nesse caso aí, teve o problema do couvert artístico, que ele disse, também cobraram o couvert artístico, eu quero saber se isso é lei, eu tenho que pagar, e como é que eu resolvo esse meu problema? Então, o que é que a gente faz aí com ele? Primeiramente, bom dia, telespectador. No caso de Marcelo, aconteceu o seguinte, ele recebeu essa comanda. À luz do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90 e as outras leis esparsas, não existe nenhuma lei que permita ao estabelecimento cobrar esse tipo de multa. É uma cobrança abusiva e ilegal. O que era que Marcelo deveria ter feito a partir do momento que ele percebeu essa perda da comanda? Ele deveria ter procurado o gerente do estabelecimento para informar o ocorrido. E as relações de consumo, com o Código de Defesa do Consumidor, elas se pautam na boa-fé das relações de consumo. Ou seja, o consumidor é a parte mais fraca dessa relação. Então, o que deveria ter sido feito? Ele ter procurado o gerente, relatado tudo que foi consumido e pagar por o consumido. Se existe coisas a mais, que não foi feito o controle certo, quem tem que arcar com esse problema é o proprietário do estabelecimento por não ter instalado um controle automático de comanda. Mas, doutor, eu estou percebendo aqui, pela conversa do Marcelo, que ele disse que estava com 2 amigos, que cada um tinha uma comanda. E todo o consumo estava sendo feito na comanda do amigo. Tanto é que ele disse que o amigo pagou por isso. E ele só veio perceber que estava sem a comanda lá na saída. Aí eu pergunto, nesse caso, quando tudo estava anotado no amigo e o amigo já havia pago a conta, ele não tinha mais nada a pagar porque estava tudo em uma comanda só. Justamente, isso é uma prática comum de grupo de amigos que saem para a balada, colocam todo o consumo em apenas uma comanda para ser dividido, porque às vezes compram 1 litro de alguma bebida, alguma coisa do tipo. Só que, a partir do momento que você sai para se dar baixa na sua saída do estabelecimento, você tem que apresentar a sua comanda, independente se for consumo zero na comanda, se dá baixa na comanda e você se retira. O que não pode ocorrer é a prática da cobrança dessa multa, no caso do Marcelo, de R$200. É uma prática totalmente abusiva. E outra, se eles estavam em 3
E em uma comanda via o consumo, é até fácil para o gerente ver se o que está ali realmente foi o que foi consumido, se tem mais ou menos a quantidade certa, o valor certo. Se ele perceber que tinha alguma coisa anormal, ele diz, olha, o que está faltando aqui é que vocês não colocaram um litro de uísque, ou botaram na outra comanda e deram fim a ela, vai ter que pagar o litro de uísque. Porque eu acho que cada mesa dessa devia ter pelo menos um controle interno para eles saberem o que é que está consumindo ali, né? Justamente. É o princípio da boa-fé na relação de consumo que eu acabei de citar. Quando, se o consumidor aliás, se o proprietário do estabelecimento não instalou uma comanda para controle automático, ele vai ter que confiar na boa-fé do consumidor. Aí agora eu pergunto, e ele poderia ficar retido lá na porta para esperar dinheiro? Não? De forma alguma. Isso caracteriza o crime de cárcere privado e sequestro, que está elencado no nosso artigo penal, artigo 148, que informa que é proibido manter, no caso específico, o que ele poderia fazer aí, se o proprietário do estabelecimento quiser mantê-lo até que seja pago, ele está em pleno direito de ser inflexível, telefonar para a polícia e prestar queixa contra os infratores, que podem responder a processo com pena de 1 a 3 anos de prisão. Até porque é constrangedor o cara ali na porta do estabelecimento, todo mundo vendo, você não sai daqui não, só sai quando pagar. Isso é triste. O que o Marcelo deve fazer? Aconteceu, passou, ele tem os amigos como testemunha, o que ele deve fazer agora? Ele pode procurar o PROCON para informar e, no caso de ter sido retido realmente no estabelecimento, ele pode ir prestar queixa na polícia acerca disso, artigo 148 do nosso Código Penal. Então ele pode ir no PROCON, ele pode ir no juizado especial, ou procurar um advogado de sua confiança, que você possa contar a ele o problema e ele possa lhe dar uma solução. O que você deve fazer, Marcelo, é não deixe impune. Se você não fizer isso, outros serão também prejudicados. E na maioria das vezes o consumidor brasileiro ele não faz nada. Ele aguarda, ele, mas foi pouquinho, foi baratinho, deixa para depois, eu vejo isso posteriormente. Não faça isso. Vá à caça dos seus direitos. Mesmo que você não vai ganhar nada financeiramente com isso, mas pelo menos você faz com que a empresa seja punida, e ela sendo punida, ela não vai fazer isso com outra pessoa. Porque eu vou até contar aqui um caso que eu já presenciei também, porque tem aqueles que usam também de má fé. Eu já vi um caso em que a comanda na época era R$100. Isso foi relatado por um amigo comigo. Ele disse, olha, entramos em 4, 5 numa casa, botamos tudo em uma comanda só. Então 4 comandas ficaram brancas e a gente fez uma conta, a gente gastou quase R$500 lá na noitada. Então o que foi que a gente fez? Pegou a comanda que tinha os R$500 anotados, rasgamos e jogamos no vaso sanitário. E quando chegou lá na hora de sair, como custava R$100 a multa por falta de comanda, 4 saíram logo com ela em branco. Quando ele chegou, ainda perdi a comanda. É R$100 que você perdeu a comanda. Tá bom, tirou do bolso R$100, pagou e foi embora, dando um prejuízo à casa de R$400. Então, esse tipo de relação aí também é o outro lado da moeda. É a má fé. É a má fé, né, do consumidor. Então, seja honesto. Seja honesto. Faça o que é certo. Se você consumiu, pague. Agora, se você foi constrangido, vá à justiça para ver e rever e ter na palma de sua mão os seus direitos. Só reforçando nesse ponto, nenhum consumidor deve compactuar com essa prática abusiva. Então, por mínimo que seja no final da relação de consumo, você deve procurar os seus direitos, não deve deixar esses direitos passarem em branco. Doutor Álvaro, muito obrigado. Por nada. E assim chegamos ao final de mais um programa Opinião. Nós queremos também agradecer aos nossos convidados que estiveram no primeiro e segundo bloco com a gente e dizer que se você quer ver qualquer notícia e se informar, você pode ver naquele outro jornal. Mas se você quiser ter opinião, formar algo concreto e aprender coisas novas, aí tem que ser aqui com a gente. Manda tua mensagem pelo Facebook e pelo WhatsApp e participa também aqui do CDC, porque aqui a cidade reclama. Um abraço e até amanhã.